Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Natividade, eu sou o pão da vida. Assim terminou o Evangelho ontem e assim inicia hoje. E nós precisamos entender o que o Senhor quer dizer neste momento do discurso, quando fala que é o pão da vida. Como falávamos ontem, aqui ele ainda não está falando da Eucaristia. Aqui nós vemos que o discurso do pão da vida é como que dividido em duas partes, assim como a missa é dividida em duas partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Assim, no discurso do pão da vida, primeiro vem o momento em que o Senhor fala de si mesmo como pão da vida, como alimento, como palavra. Ou seja, nós precisamos ser alimentados espiritualmente por Jesus através da sua palavra. Essa palavra que, claro, se manifesta com certeza na Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Também as verdades da nossa fé que são comunicadas a nós através, por exemplo, da catequese, o ensinamento dos nossos pais, enfim, nas homilias que nós escutamos, nas pregações que escutamos, a palavra de Deus vai sendo anunciada e Deus vai tentando chegar ao nosso coração através dessa palavra que é pregada, através dessa palavra que é anunciada. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Nós ouvimos isso no finalzinho do Evangelho de ontem. Então, aqui nós precisamos entender que o que Jesus pede de início destas pessoas é a fé, porque é através da fé que nós somos alimentados espiritualmente. Quando nós rezamos, e aqui mais especificamente a oração mental, a meditação, nós esperamos ser alimentados por essas verdades da nossa fé. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, essas verdades da nossa fé que nos iluminam, elas são alimento para a nossa alma. A nossa alma se alimenta de verdades. Bem, nós podemos alimentar a nossa alma também com mentiras, com ilusões. Isso é possível. E nós podemos alimentar a nossa alma também com muitas coisas inúteis, fúteis e também com coisas que, na verdade, só nos levarão para o pecado. Então, para nós entendermos aqui, veja, o que entra pelos nossos sentidos também é alimento para a nossa alma. Em que sentido eu estou dizendo isto? As músicas que você escuta, os filmes que você assiste, aquilo que você lê, aquilo que você escuta nas conversas, de alguma maneira isso vai reverberar dentro da sua alma. De alguma maneira isso é alimento para a sua alma também. Então essas coisas têm uma capacidade de nos influenciar bastante, muito, na verdade. E é por isso que nós precisamos filtrar aquilo que entra pelos nossos sentidos. Então nós precisamos ver bem quais são, que tipos de músicas nós escutamos, que tipos de filmes nós assistimos e por aí vai. Porque isso é alimento para a nossa alma também. A música, por exemplo, comunica ideias. O filme também que você assiste comunica ideias. E essas ideias vão reverberar dentro de você. Por que o nosso tempo é tão sexualizado? Porque a todo instante, nas músicas, nos filmes, nas séries, nas propagandas, nas conversas, todo instante tem um tempero. Todas essas coisas têm pelo menos um tempero de erotismo. Pelo menos um tempero. Na melhor das situações você vai ter um tempero. Quando isso não é algo que já é o cerne da conversa, que já é o ponto da música, que já é o centro do filme que você está assistindo. Entende? Então a gente precisa filtrar as coisas, porque senão a gente se torna uma lata de lixo do mundo moderno. Tudo que é popular, tudo aquilo que é muito famoso, nós aceitamos e recebemos e vamos nos tornando uma espécie de lata de lixo do mundo moderno. E é por isso que nós precisamos filtrar aquilo que nós consumimos e nos alimentar com o alimento da Palavra de Deus.
Veja, aqui o Senhor ainda não está falando da Eucaristia, ele vai falar mais adiante, mas por que ele fala aqui sobre essa realidade da necessidade de nós crermos nele e sermos alimentados através desta fé? Porque se nós não temos as disposições para receber a Eucaristia, que é um sacramento, que é objetivamente o corpo de Cristo, nós podemos comungar, continua sendo o corpo de Cristo, ainda que você não acredite nisso, né? Espero que não seja o caso, ninguém aqui, lógico, né? Todos nós cremos na Eucaristia, mas ainda que você não acreditasse nisso, continua sendo o corpo de Cristo. Você pode chorar, espernear, reclamar, enfim, objetivamente é o corpo de Cristo, porque o sacramento age ex opere operato, por sua própria força. Porém, como este sacramento irá frutificar na minha vida, depende das minhas disposições, das disposições da minha alma, de como eu estou espiritualmente. Então, óbvio que se alguém comunga em pecado mortal, como diz Santo Tomás de Aquino, na sequência de Corpus Christi, ele diz: dá-se ao bom, dá-se ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Ou seja, dá-se ao bom. Entenda, bom, não é que é aquele que está em estado de graça, nossa, ele é um santo, ele é perfeito. Não, você é bom, você está bom. Tá? Então, estar em estado de graça não é uma coisa de iluminados, grandes eleitos. Não, você é bom, tá bom, tá? É só isso, somente isso. Santo é um pouquinho mais, para ser santo tem que caminhar um pouquinho mais que isso, bem mais do que isso, né? Dá-se ao bom e dá-se ao perverso. Por que se fala do perverso? Perverso no sentido daquele que se perverteu, saiu do caminho. É quem está em pecado mortal. Não é que, nossa, você não tem jeito, você que está em pecado mortal, não tem salvação, desiste. Não, pelo amor de Deus. Perverso no sentido de quê? Se perverteu, saiu do caminho, saiu da meta, do objetivo. Quem pecou mortalmente saiu do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Santo Tomás diz: dá-se ao bom, dá-se ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Para aquele que está em comunhão com aquele corpo, já está em comunhão espiritualmente com aquele corpo, ao receber o corpo de Cristo sacramentalmente, então, vida, é dada. Para aquele que não está em comunhão com este corpo, para aquele que está em pecado mortal, então a Eucaristia como que se torna um veneno. São João Crisóstomo fala que comungar em pecado mortal é a maior das ofensas, porque diz que nos outros pecados nós ofendemos a Deus de um modo um pouco mais indireto, mas ao comungar em pecado mortal nós estamos ofendendo a Deus de maneira direta. Veja, Nossa Senhora foi feita imaculada para receber Jesus no seu ventre. Ela foi feita imaculada, mas nós, muitas vezes, as pessoas, não, mas eu vou receber Jesus desse jeito, daquele jeito que eu estou. Não é que Deus faz discriminação de pessoas, não é que nós fazemos discriminação de pessoas. Acontece, meu filho, simplesmente que você precisa estar em comunhão com este corpo. É preciso estar em comunhão com este corpo. Então, veja, nós aqui, aqui nosso Senhor Jesus Cristo ainda não está falando da Eucaristia, Ele está falando daquilo que é necessário para você preparar o Espírito, ser alimentado espiritualmente, sim, já através da palavra, mas para que quando você for comungar, essa Eucaristia, essa comunhão frutifique de fato dê fruto. É como se, veja, imagine, nós temos aqui a nossa igreja e o nosso telhado aqui, que quando recebe a luz do sol esquenta muito, esquenta bastante. Nós passamos por isso na Sexta-feira Santa. Veja, o sol objetivamente é o mesmo, ele atinge os telhados todos, mas tem um tipo de telhado, que é o que eu espero colocar aqui, que é um telhado termoacústico, então melhora a acústica e também absorve mais o calor. Então nós não vamos sofrer tanto mais com o calor, uma vez que nós colocamos esse telhado. Ou seja, objetivamente o sol é o mesmo. O sol não vai mudar, ele vai continuar aquecendo do mesmo jeito, mas o telhado vai mudar. Uma vez que o telhado muda, ele pode aquecer mais ou aquecer menos. A Eucaristia que você recebe é a mesma Eucaristia que Santa Teresinha recebeu em comunhão, que São João Maria Vianney também consagrou e comungou. O que muda é a disposição da alma, o que muda é o seu telhado,
entende? Alguns telhados aquecem facilmente, uma vez, né, que recebem a luz do sol. Assim, alguns comungam e rapidamente, né, são incendiados pelo amor de Deus. Outros, infelizmente, precisamos trabalhar para que isso, né, deixe de ser assim. Outros recebem a Eucaristia e aquece só um pouquinho, ou não aquece nada. E como que nós vamos trabalhar para que estas disposições, para que nós tenhamos essas disposições? Aí entra a vida de oração, aí entra esse ver o Cristo, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Aqui o ver no sentido joanino é sempre mais profundo. É no sentido de contemplar, não é simplesmente ver, Jesus apareceu aqui, eu vi Jesus. Não, esse ver é no sentido de contemplar, de nós, ao rezarmos, sermos de fato alimentados por aquela verdade, e então movidos por esta verdade. Então, por exemplo, se eu medito sobre a paciência de Jesus na cruz, se na minha oração, pela manhã, por exemplo, eu medito sobre a paciência de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, o quanto ele foi paciente com aquelas pessoas que falavam contra ele, que falavam, desce da cruz, você não é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. O quanto Jesus foi paciente com essas pessoas, e o quanto depois, aí eu trago isso para mim, o quanto Jesus foi paciente comigo, isso deve me mover a ter bons propósitos para esse dia específico, a ser mais paciente com as pessoas hoje. Jesus foi muito mais paciente comigo, e o que ele pede de mim? Meu filho, seja mais caridoso com os outros. Às vezes aquela pessoa não merece toda a sua paciência, assim como você não merece a paciência de Deus. Às vezes, de fato, a pessoa fez algo que não merece você ser tão paciente assim, mas também Deus foi paciente com você e você não merecia isso. Com a medida com que medides, vós sereis medidos. Veja, eu começo contemplando essa verdade da paciência de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Trago isso para a minha vida aqui. Vou sendo alimentado por essa verdade, e essa verdade vai me impulsionando de forma concreta para o meu dia. Para este dia, hoje eu vou ser mais paciente com aquela pessoa do trabalho. Bem específico, talvez, assim, bem específico. Então, veja, assim nós podemos ser alimentados pela verdade, mas eu preciso, principalmente pela manhã, o melhor horário para a oração mental, eu preciso começar o dia já procurando, indo em busca do pão nosso de cada dia, que sim, é uma referência à Eucaristia, mas também é uma referência ao pão da vida, que também é dado a nós através da palavra de Deus. Então, essas são as disposições, é através dessas disposições que nós vamos comungar melhor, que nós teremos então uma força sobrenatural nos auxiliando para, de maneira concreta, Deus ir mudando a nossa vida, dia a dia, com paciência, porque é um processo, não é da noite para o dia que a gente vira um santo de quinta, sexta morada, é um longo processo. Em alguns casos, Deus favorece um pouco mais alguns santos, mas enfim, Deus vai fazendo um processo com cada um de nós. Hoje e amanhã, no discurso do pão da vida, nós teremos essa realidade do pão da palavra, do pão da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá a nós através da sua palavra. Então, nos outros dias, o Senhor então finalmente irá falar da Eucaristia, mas nós precisamos dessas disposições para recebermos a Eucaristia, e ela dá um fruto verdadeiro de caridade. Enfim, para concluir, filtremos aquilo que entra na nossa alma, filtremos aquilo que é alimento para a nossa alma, como eu disse, senão nós nos tornamos a lata de lixo do mundo moderno, onde tudo quanto é porcaria a gente vai aceitando, sem critério nenhum. Então, nos alimentemos com o pão da vida, que é a palavra de Deus. Mais à frente, nos próximos dias, falaremos deste pão que nos é dado na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.